Isso, Porque olha aí. exatamente, porque exatamente é um benefício que a LGPD traz, porque quando a empresa ela se adequa, né, à LGPD, ela geralmente instala controles de segurança da informação mais elevados, que podem contribuir, inclusive, para a continuidade do negócio. Porque às vezes os backups são realizados de backups, a gente encontra, inclusive, casos de pessoas que falam assim, não, eu estou de acordo com a LGPD porque o meu backup, né, Cláudio? Meu backup já Eu está sei, ok. Aí você vê o backup dele é um é HD um externo HD externo. conectado no computador dele, é o backup, né? Então, assim, E, inclusive, esse é um típico exemplo de risco elevado, né? A disponibilidade da informação, a disponibilidade do ativo de informação, porque se por um acaso esse computador for roubado junto com o backup, porque eles estão estão conectados, né? juntos? A base de dados da empresa desaparece, né? E aí isso é um caso de interrupção da prestação de serviço, pode levar à interrupção da prestação de serviço. E é isso que um plano de continuidade de negócios é, visa proteger e evitar, um programa de segurança da informação também. Nós já vimos, né, nos projetos, né, doutor Júlio, coisas assim assustadoras, né? Esse é um exemplo de um caso concreto, né? Claro, não podemos declinar o cliente, e o HD externo sem criptografia, sem senha, do lado do servidor, né? Exatamente, no caso aí de um furto, de um roubo, o computador você vai e compra outro, mas os dados é um ativo difícil de recuperação, né? Então a pergunta que surge nessa hora, doutor, mas na nuvem é mais seguro? Bom, se eu comparar o que você tem hoje e o que você coloca na nuvem, baseado num contrato, né, que vai ter cláusula de proteção, a resposta seria afirmativa. Agora, levar para a nuvem também sem proteção, aí então acho que esses olhares, né, essa análise, esse crivo, esse comitê, né, que vai tratar esses assuntos na organização, uma empresa ou numa organização religiosa, né, que é outro caso concreto, né, Júlio? Quando nós falamos lá para o religioso que ele tinha que proteger os dados, né, dos fiéis e também do próprio religioso, eles tomaram um susto, né? Mas nós somos religiosos. Bom, a lei não excetua, doutor Nador, se é religioso, não é religioso. A lei diz, é pessoa natural, pessoa física. Então, o fato de ser religioso não afasta, né, a questão do que o Código Civil trata como pessoa natural. Então, nós estamos aprendendo, temos assim participado de vários projetos com casos assim interessantes. E eu já vi também servidor de organização aonde em cima do tornador tinha a garrafa d'água e o café, né? Em cima do servidor, né? Aí é um caso extremo, assim, de total ausência de segurança, até elétrica, não é nem da informação. Então, eu acredito que essa lei, ela vai exigir dos técnicos de segurança da informação, vai exigir do pessoal jurídico, da alta administração. Esse é o nosso desafio, no nosso entender, nos próximos 5 anos, temos aí necessidade de entender essa lei, começar a fazer a caminhada nesse sentido. E no caso das clínicas, eu já tenho observado o seguinte: para acessar lá o resultado dos seus exames, que é a ideia dos dados sensíveis, né? Dados ligados à saúde, dados biométricos, são dados sensíveis. Então, nós temos 3 categorias de dados: os dados pessoais, né? Os dados sensíveis e os dados de criança e adolescente, doutor Nador. E a lei estabelece como deveria ser o tratamento de dados dessas categorias de dados, tá? Esse caso da clínica médica, né, Júlio? São dados sensíveis ligados à saúde e merecem um tratamento adequado. Para assegurar que quem vai acessar o resultado do exame realmente é quem deveria acessar e não estranhos. Então, você tem dupla camada de confirmação de dados, né? Digita o CPF, coloca o nome, qual o nome da mãe, qual o telefone que você deixou, qual é o e-mail. Então, são medidas, às vezes, simples, e alguns estudos apontam que nós não adotamos as medidas simples. Então, um grande avanço, né, Júlio? Seria, vamos adotar as medidas simples. Instruir o pessoal como criar senha, como utilizar senha, não utilizar e-mail gratuito. Então, acho que tem uma listinha que cabe numa folha de papel, doutor Nador. Só isso já reforçaria
a questão da segurança da informação, que vai desembocar na proteção dos dados, tá? Então, esse apoio de uma equipe multidisciplinar, com apoio jurídico, com apoio de TI, com quem conhece os processos também, que é o encarregado do DP, o pessoal de vendas, é um trabalho a muitas mãos, não é um trabalho solo, tem aí uma série de ações a serem implementadas, e conforme o tipo, o negócio, né, que a pessoa realiza, você tem especificidades que merecem uma atenção para a construção, né, dessa vestimenta de proteção de dados, né, Júlio? Então, mas nós temos, assim, casos em várias áreas, na área de religiosas, associações, os sindicatos também devem se ocupar desse assunto fortemente, acho que os consultórios médicos, enfim, conforme as associações, nós temos atuado em fundações também. Então, conforme a característica do negócio, você estabelece, né, o que tem que ser feito, tá? Se uma escola, por exemplo, doutor Nador, com dados de criança e adolescente, então a lei ela tem algumas diretrizes específicas para isso. Então, é caso a caso. Essa é uma das dificuldades do programa de adequação LGPD. Não é assim, é tudo igual, não é tudo igual, é tudo diferente, tá? Às vezes você pode ter uma empresa no mesmo ramo, né, doutor Júlio? Vamos dar um exemplo aqui, uma empresa, uma clínica que armazena de uma forma, a outra está na ficha, então a atividade é atender os pacientes, os clientes, mas a forma de armazenagem, enfim, quais são os departamentos que tem, são diferentes, porque cada um encontrou uma solução negocial para atender, né, aquela necessidade da sociedade. E essas soluções, como são diferentes, exigirão adequações diferentes. Tá? Eu gosto de citar um canal que já descobriram, doutor Nador, é aquele site Reclame Aqui, o último número que eu tenho, 574 reclamações já foram feitas lá, e 23% das empresas responderam. Então, nós temos aí uma corrida à adequação muito importante, o doutor Júlio comentou, eu acrescentaria os órgãos do PROCON também. Recentemente foi firmado uma aliança entre a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, esse sistema está se equipando para exatamente fiscalizar o cumprimento dessa lei, doutor Nador, sem prejuízo do próprio Poder Judiciário, que poderá ser acionado, né, em questões, o próprio vazamento ou incidente de segurança ou descumprimento dos direitos do titular já ensejaria o manejo de uma ação na esfera judicial. Então, nós temos aí todo o aparato judicial, o juizado especial já está apto, as varas outras, né, da justiça. O que acontece? Então, nós já temos ações em trâmite no próprio Poder Judiciário, tá? STF, STJ, enfim, já tem ações em trânsito aí. Eu acredito que deva ampliar esse número de ações. Então, você, empresário, você, gestor, se prepare, é algo inevitável. Essa lei não é que vai pegar, não, doutor Nador. Já pegou, né? E os titulares vão manter essa demanda, com certeza, em alta, em evidência. Então, é importante tratar esses temas. É um tema na crista da onda, né? Como diria o pessoal, né, Júlio? Tá? Muito bem, Júlio.